E não é impressionante pelo que o Flamengo tem como time ou como projeto, porque isso é compreensível, faz sentido o Flamengo chegar em tudo tendo o time que tem. Sim. É impressionante pela maneira que se desenhava a temporada, né? O Flamengo começou com muitos problemas, com o Paulo Souza não conseguindo desempenhar o seu trabalho, e aí eu acho sempre importante pontuar, né? Porque é muito fácil a gente falar, tá vendo? O Dorival é bom, o Paulo Souza é ruim. Eu acho que não dá para pegar o trabalho do Paulo no Flamengo para dizer que ele é ruim, mas dá para dizer que ele não conseguiu tocar o trabalho, que ele não se entendeu com os jogadores, que a coisa não aconteceu e o Dorival conseguiu encaixar tudo de maneira sublime. É um trabalho irretocável do Dorival. Irretocável. Tem nada que o Flamengo poderia fazer melhor do que faz nas mãos do Dorival Júnior, então é um trabalho de fato espetacular. Fala, fãs de esporte! Está começando mais uma edição do Sport Center. Vamos conversar muito sobre Copa do Brasil. Fala, Zupac. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, fã de esportes. Eu estou aqui olhando para o nosso telão. Dorival Júnior, hein? Rapaz. De 2022 de Dorival Júnior. E de Rogério Ceni também. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Pois é, você já está começando a responder uma das minhas perguntas em relação ao Rogério Ceni, mas a gente começa falando de Copa do Brasil, do Flamengo, classificado para mais uma final de Copas. É fácil dizer que a geração atual já é eterna para rubro-negro. Trilha desde 2019 um caminho constante em decisões e levanta taças que forjaram na memória da nação um cantinho especial. Entre tantas finais, faltava uma a disputar. Não falta mais desde quarta-feira, com a classificação diante do São Paulo, a decisão da Copa do Brasil. Uma vaga que potencializou a geração de 2019 a números de novo espantosos 3 anos depois do início de uma era. 2022 já está garantida como a temporada com o maior número de jogos do grupo de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e companhia. Vão ser 77 partidas disputadas até o início de novembro. Mais do que as 74 em 2019, as 70 em 2020 ou as 75 em 2021. Uma marca que só foi possível depois do despertar de um time que virou a chave na temporada na Copa do Brasil, no duelo contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final, sob a batuta de Dorival Júnior. Eu acho que teve um jogo para mim que foi marcante, que foi justamente o jogo da Copa do Brasil lá em Belo Horizonte. A equipe perdeu aquela partida e foi talvez tenha sido a última partida que nós tenhamos perdido com 2 gols. Aquela partida marcou muito porque ela mostrava já uma possibilidade de crescimento da equipe. Internamente nós percebíamos que a equipe já tinha uma outra postura, já queria de uma outra forma e eu acho que aquele jogo foi um divisor de águas. A máquina de jogar é também a máquina de faturar. Se vencer as Copas e mantiver ao menos o 3º lugar atual no Brasileiro, além do já ocorrido vice-campeonato da Supercopa no início do ano, a premiação total da temporada vai chegar a incríveis 250 milhões de reais em 2022. 142 milhões só com a Libertadores, 77 milhões com a Copa do Brasil e 30 milhões com o Brasileiro, além dos 2 milhões com a Supercopa. Jogos que alimentam as cifras, cifras que geram reforços, reforços que dão vitórias e vitórias que dão momentos mágicos e regularidades em decisões com taças conquistadas. Uma roda que gira desde 2019 e o rubro-negro espera que não tenha fim. Bora, fãs de esportes! A gente mostra, então, o Flamengo nas principais competições desde 2019. Foi campeão em 2019 do Campeonato Brasileiro, 2020 também. 2021 ficou na 2ª colocação e agora está na 3ª colocação. Na Copa do Brasil, em 19, quartas, caiu em 2020 também nas quartas, em 2021 na semifinal e agora está na final. E na Libertadores foi campeão em 2019, em 2020 caiu nas oitavas, foi vice-campeão em 2021,
e está em 2022 agora na final. Muito bem, vamos falar desse Flamengo. A gente já viu ali que dinheiro entrando e é claro que a diretoria agradece porque pode ajudar a melhorar ainda mais a equipe, mas em uma semana 2 finais, está aí, ó. Copa do Brasil e Libertadores. Impressionante, e não é impressionante pelo que o Flamengo tem como time ou como projeto, porque isso é compreensível, faz sentido o Flamengo chegar em tudo tendo o time que tem. Sim. É impressionante pela maneira que se desenhava a temporada, né? O Flamengo começou com muitos problemas, com o Paulo Souza não conseguindo desempenhar o seu trabalho, e aí eu acho sempre importante pontuar, né? Porque é muito fácil a gente falar, tá vendo? O Dorival é bom, o Paulo Souza é ruim. Eu acho que não dá para pegar o trabalho do Paulo no Flamengo para dizer que ele é ruim, mas dá para dizer que ele não conseguiu tocar o trabalho, que ele não se entendeu com os jogadores, que a coisa não aconteceu e o Dorival conseguiu encaixar tudo de maneira sublime. É um trabalho irretocável do Dorival. Irretocável. Tem nada que o Flamengo poderia fazer melhor do que faz nas mãos do Dorival Júnior, então é um trabalho de fato espetacular. E é muito o que o Pedro Henrique Torre falou na matéria. Porque assim, o Flamengo hoje, o Flamengo se reestruturou, o Flamengo trabalha bem o dinheiro que tem, mas o Flamengo hoje chega onde chega porque tem dinheiro para trabalhar. E o Flamengo, chegando onde chega, vai ter mais dinheiro. Então, sabe aquela história de dinheiro chama dinheiro? Sim, sim. É o que o Pedro falou. São cifras que valem craques, craques que ganham jogos, jogos que ganham campeonatos, que valem cifras, que compram craques, que ganham jogos. Segue o ciclo virtuoso, né? O círculo milionário, bilionário. E isso é trabalhar bem, é reestruturar e trabalhar bem. Então, a impressão que dá é que nos anos, nas temporadas em que o Flamengo encaixa o trabalho de comissão técnica e jogadores, fica muito difícil para os outros. Quando o Flamengo hesita no seu trabalho, como aconteceu com o Domi, com o Rogério em boa parte, com o Renato e com o Paulo Souza, abre-se brechas para outros bons projetos que existem. Mas o time do Flamengo é um time substancialmente melhor que todos os outros concorrentes, inclusive o Palmeiras, que consegue fazer frente muitas vezes com um time inferior, mas com um trabalho de todos também excepcional. É verdade, é realmente incrível o que faz o Dorival com esse time do Flamengo e agora na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. A gente pode dizer que o Flamengo é favorito nas duas competições? Com toda a certeza. Independentemente se vier Corinthians ou Fluminense, acho que pelo encaixe do jogo e pelo histórico recente, se a final for Fla-Flu, ela tende a ser mais difícil para o Flamengo. Eu imagino um percentual de chance um pouco mais apertado para Fla-Flu do que Fla-Corinthians, mas o Flamengo é o favorito e o Flamengo é o favorito contra o Atlético Paranaense pela Conmebol Libertadores no fim do mês que vem em Guayaquil. Vai ganhar as duas? Não sei. Sim. Vai ganhar uma das duas? Também não sei. Vai perder as duas? Não é esse o ponto. Mas que ele é melhor que os concorrentes, chega no momento de futebol esplendoroso e competitivo, como a gente falou ontem, Marcela, sem sofrer gols. O jogo de ontem foi o 9º jogo dessa formação titular do Dorival. 2 gols sofridos, um para o Tolima e um para o São Paulo no Morumbi. Nessa circunstância, não tem como dizer, final não tem favorito. É o Flamengo, mas tem que jogar para confirmar essa vantagem. Quando muitas vezes a defesa era o grande problema do Flamengo, quando a diretoria buscava zagueiros para chegar no Flamengo para fazer um bom trabalho. Aí eles colocam o Léo Pereira, vem o Davi Luiz, está tudo certo, eles conseguem se organizar bem por ali. Fora o Rodrigo Caio, que ainda está se recuperando, e é claro que a diretoria também espera por ele. A gente segue o nosso Sport Center falando ainda de Flamengo e mostrando um jogador muito, mas muito importante para o rubro-negro carioca, que é o Arrascaeta. Mostra então o De Arrascaeta e a gente faz essa comparação no Cruzeiro e também no Flamengo. Tá chegando o mesmo número de jogos no Cruzeiro. Parece que ele ficou uma eternidade no Cruzeiro. Sim. E sim, já está uma eternidade no Flamengo também. 188 jogos no Cruzeiro com 50 gols. 186 jogos no Flamengo com 51 gols. Ele levou 186 jogos para fazer 50 gols com a camisa do Cruzeiro. Então, o Flamengo ele tem ainda um pouquinho de vantagem. Mas o Felipe Luiz, ele falou sobre o De Arrascaeta depois do jogo. Vamos ouvi-lo. Não, o Arrasca sobram as palavras. É muito fácil falar dele, é um craque. Eu acho assim que é muito difícil a gente conseguir manter um jogador desse nível tanto tempo no Brasil, já seja no Cruzeiro, já seja no Flamengo, né, onde ele passou. E que ele queira continuar aqui, que ele goste, que ele se sinta identificado com o Brasil, com o país, com a torcida, com o clube.
Isso é um privilégio pra gente, porque o Arrascaeta, todo mundo sabe, todo mundo vê, perfeitamente poderia estar no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético, no Chelsea. Eu vejo ele jogando lá. Ele é muito acima da média, ele faz a diferença, ele marca os tempos, ele marca os momentos do jogo. E, obviamente, que cada vez que a bola vem em mim, a primeira coisa que eu olho é onde ele está. E todos os meus companheiros fazem a mesma coisa, porque é o jogador decisivo e principalmente isso, chega nesses momentos assim, é onde ele mais cresce. É onde a gente vê verdadeiramente os grandes jogadores. Na Copa de 2018, a gente falava muito sobre o De Arrascaeta. Olha, ele vai arrebentar na Copa e aí o Cruzeiro não vai conseguir segurá-lo e nenhum outro time brasileiro vai conseguir. Na verdade, ele não conseguiu receber nenhuma proposta da Europa, dos grandes da Europa. Ele conseguiria jogar facilmente nesses times citados pelo Felipe Luiz? Interessantíssimo ponto de vista do Felipe, e aí eu posso concordar ou discordar, mas jamais desrespeitar ou invalidar, falar, não faz nenhum sentido a palavra de um cara que é tão estudado, e o Felipe estuda muito, e com tanta vivência. Posso até discordar, mas tem que parar para ouvir e respeitar o que fala o Felipe Luiz. A gente vê o Arrascaeta jogando e a gente... É talento puro, né? E eu me pergunto, né? Ele tá com, acho que 28 anos, 28 para 29, agora não sei exato. Fala, poxa, como é que um cara desse não foi pro futebol europeu? Porque ele tem tudo, né? Ele tem tudo que outros jogadores de perfil similar a ele também têm. Vou dar um exemplo aqui, e não tô querendo falar que ele é melhor, mas característica, o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem características semelhantes ao Arrascaeta. Sim. E joga na Europa, e joga bem, tem períodos de muito brilho. Então, eu acho que quando acabar a carreira, assim, ele não vai, imagino eu, não vai para time grande da Europa, mas a essa altura. E daqui, sei lá... 28, 10, tá? 28 anos. Obrigado. Daqui a de 94. 10 anos, quando acabar a carreira do Arrascaeta, eu imagino que a gente vai olhar para ele e vai colocá-lo num cesto de jogadores que a gente já... Que existem alguns personagens, a gente fala, puxa... Esse cara tinha bola para brilhar na Europa, sabe? Sei lá, um Marcelinho Carioca, o Neto, enfim, caras que... Eu ia falar do Djalma, mas o Djalma jogou e jogou muito. Mas o Djalma é um cara que poderia ter jogado nos melhores clubes do mundo pela bola que jogava, não porque é nosso companheiro. E eu acho que o Arrascaeta vai para essa conversa. Pelo talento que ele tem, fala, nossa, esse cara tinha bola para jogar em grandes clubes europeus ou em clubes intermediários da Europa. E aparentemente ele não vai. Mas ele é um craque. Ele é um craque. E nessa temporada do Flamengo, embora o Gabriel seja o Gabriel, embora o Pedro tenha dado a arrancada que ele deu e carimbado quase um passaporte para a Copa, se a gente olhar não só habilidade e produção, mas decisão, que era uma tarefa muito do Bruno Henrique, né? O cara decisivo. Confrontos contra o Atlético, Copa do Brasil. Arrascaeta jogou da volta, botou no bolso, classificou. Confrontos contra o Corinthians, Libertadores. Arrascaeta botou os 2 no bolso, classificou. E o jogo de ontem, embora o Flamengo já estivesse praticamente classificado, mas de novo um jogo decisivo, ele tem uma atuação muito forte, muito acentuada. Então, não só pelo refinamento técnico, não só pelo craque que é, mas ele assume nessa temporada um protagonismo de definir os confrontos importantes das Copas que o Flamengo chega na final. Mas não só nessa temporada, né? Ele é esse jogador muito decisivo já há alguns anos. Ele é um jogador mais regular do futebol brasileiro dos últimos anos? A gente pode dizer isso? Pode. Assim, eu colocaria ele e o Gabriel, mas essa temporada o Arrascaeta está visivelmente melhor do que o Gabriel. Não é uma crítica ao Gabriel, ele está jogando bem. É que tanto o Pedro, que está jogando mais, como o Arrascaeta, que está jogando mais que os dois, acabam acentuando. Então, acho que assim, o nível alto que o Arrascaeta consegue segurar, desde que ele veio para o Flamengo, né, no Cruzeiro já era um nível alto, mas não era tão alto como nessa jornada desde 19 no Flamengo, é muito respeitável. Assim. Acho que, além dessa discussão de que, olha, ele poderia ter jogado em times interessantes da Europa, outra discussão que a gente vai ter que aprofundar em breve é se ele é o maior estrangeiro que já jogou no futebol brasileiro. E é muito possível que muita gente vote que sim. Porque o que ele faz em termos de conquistas, de talento, de constância e de protagonismo é algo notável.